pela oportunidade de aqui estarmos. Por tantas pessoas que aqui gostariam e que não estão. Então, vamos agradecer pela oportunidade de ouvir a mensagem de hoje, pela oportunidade de receber o passe hoje e pela oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento com o nosso irmão. Agradecemos, ó Pai Maior, por tudo isso e em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos Espíritos amigos que aqui estão, damos por aberta a nossa palestra de hoje e assim sendo a primeira etapa dos nossos trabalhos de hoje. Que assim seja. A consciência e o sistema gástrico. A grande maioria das pessoas vive num turbilhão de ansiedade e incertezas, angústias e contemplações materiais em excesso. Todas essas erupções emocionais trazem transtornos muitas vezes irreversíveis. Em muitos quadros, desde úlcera gástrica ou duodenal, são frutos primeiramente desde os distúrbios alimentares, nos que se empanturram de comida, ou naqueles que nem ao menos sabem o que estão comendo. A consciência de si está sendo perdida para uma distração cotidiana, onde as propagandas valem mais do que um conselho médico. As gastrites são meros sintomas de causas mais profundas, sejam efeitos da incontinência alimentar, o álcool ou principalmente os atos e os distúrbios da culpa lutando com a consciência. E quando nem a culpa se instala e a consciência não consegue chamar a razão, aí o sistema gástrico entra em convulsão. O fluido poderoso clorídrico tem uma função junto às proteínas, se desajusta e aí está formada a guerra ácida e os males gástricos. Aqui aprendemos que os centros de força no corpo espiritual estão ligados diretamente ao nosso aparelho digestivo e aos plexos gástricos. Os principais são centro de força esplênico e o gástrico ou umbilical. Portanto, amigos encarnados, fiquem atentos à consciência e à vida que está levando. Com votos de equilíbrio e aprendizado, Agobar Fagundes. Psicografia recebida pelo médium José Araújo em 16 de nove de 2011 na reunião pública do CEIU. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal da internet. Bom, né? Mais uma vez eu aqui. Eu descobri na prática que nervosismo dá dor de barriga, gente. E eu falei pra Nair que ela ia ficar chateada comigo, que vocês também, tá? Por favor, não fique. Não fui eu que estou falando, gente. Eu pesquisei, tá? Tá aqui. Não fui eu, tá? Por favor. Tem um monte de coisa aqui que acontece comigo também que eu não tenho como fugir. Por isso que eu tô dizendo assim, não quero que ninguém fique me esperando na hora da saída, tá? Por favor. Então, como diz muito bem a psicografia do Dr. Agobar, né? A gente nunca relaciona os nossos problemas físicos, né, com o nosso estado emocional. Nossa, que privilégio, dona Beatriz. Se é que eu não vou apanhar agora de novo, né? A gente nunca relaciona, né, os nossos estados físicos que a gente tem. A gente sempre acha o que é até uma... Primeiro que eu coloquei aqui, que deve estar todo mundo, né, fungando, é uma gripe, né? Depois vocês vão pensar assim, poxa, uma gripe, né? O que isso tem a ver com o meu estado emocional? Mas tem, gente. Tem porque tem muita gente que convive com a gente com gripe, e a pessoa não pega, né? Algum motivo deve ter, né? Não só porque ela deve ter uma imunidade um pouco mais alta, mas também a imunidade depende do nosso estado emocional. Então eu vou falando para vocês, eu vou ter que resumir bastante, tá? Porque a matéria, assim, para o mês inteiro de palestra,
e ainda seria pouco. Então eu vou falando aos pouquinhos para vocês, dei uma resumida o máximo que eu pude, mesmo assim tem bastante conteúdo. Então eu vou procurar, antes de ficar dando o que a gente deveria fazer para melhorar, eu vou começar dando assim os sintomas e o que nosso emocional causa nisso. O que a gente, para a gente parar e começar a analisar. Para quando acontecer de novo, ou para quando começar a acontecer repetidamente, ou para a gente não deixar acontecer. Que é o mais importante, que eu acho que a gente sabendo, a gente consegue ao menos tentar não deixar se abater. Então vamos começar pela gripe, né? Então quando a gente está com gripe, lá em todas as pesquisas que tem, a gente não relaciona muito, muita gente deve achar estranho o que eu vou falar aqui, mas tem tudo a ver. Se for parar para pensar, tem tudo a ver. Gripe. Medo de deixar-se influenciar pelos outros. Reação contra a negatividade. Medo de viver plenamente a vida. O que isso pode ter a ver, né? Mas tem. Se a gente for parar para pensar, né? Quando a gente está com estado de gripe, normalmente é porque a gente está com a imunidade baixa, está com medo de alguma coisa, está numa situação que está com medo do que vai acontecer, uma insegurança. Aí a imunidade da gente vai lá embaixo. E a gente realmente pega uma gripe. Renite. Sobrecarga emocional. Medo ligado a compromisso social. Quase que eu tive uma renite antes de vir para cá, né? Culpa. Sentir-se perseguido. Daí a gente vai dizer novamente, gente, mas o que isso tem a ver? Vamos parar e analisar. Pior que tem, gente. Tem a ver sim, renite alérgica. Às vezes a gente tem alergia a determinada situação ou pessoa. Ataca a renite. Sinusite. Eu até brinquei com meu filho que ele acabou de fazer uso de 10 dias de antibiótico, porque fazia 2 meses que ele tinha tido uma crise. Sinusite, irritação com uma pessoa próxima. Eu perguntei, tá irritado comigo, filho? Ele começou a rir, ele disse, não. Eu disse, tá, então é a pessoa mais próxima, então. Mas tem, né? Tem muito a ver. Infecção na garganta, dor de garganta. Quando a gente perde a voz, né? Não tem aquele aperto, muitas vezes, que a gente do nada acorda sem voz. E aí? E será que não é que a gente está passando uma situação, incapacidade de falar por si? Quem que não teve essa situação, né? Está incomodado e não consegue expor. Vai ter que falar e o medo de falar. E o medo da reação da pessoa. Aí eu prefiro ficar sem voz, né? É mais fácil, né? Daí eu vou por gestos e deixo para outro dia. Raiva reprimida. Quem que já não teve aqui aquele nó na garganta quando acontece alguma coisa? Não consegue, né? Expressar. Depois dá uma infecção na garganta, a gente não sabe por quê, né? Criatividade sufocada. Muitas vezes eu acho que isso deve acontecer nos empregos, né? Quando você está numa determinada posição dentro de uma empresa ou coisa assim, você tem aquele impulso da tua criatividade de dar uma ideia e você não pode, você é limitado. Aí já ataca a garganta também. Né? Às vezes a gente não liga, né? Uma coisa a outra. E o que é pior, né? Recusa em mudar. Às vezes a gente está diante de uma situação, a gente sabe que aquilo lá não está certo, a gente está reprimindo a nossa criatividade, a gente tem que falar as coisas e não consegue ou não quer ou tem medo, mas a gente não faz nada para mudar.
Então, também ataca a garganta. Eu vou dando os sintomas assim, tá? Depois vai melhorando, tá, gente? Não é só pauleira, não. Problema de pulmão. Que seja uma pneumonia, uma falta de ar, um efizema pulmonar. Quando casos mais extremos, um câncer de pulmão, que não é para a gente deixar chegar a esse ponto, né? Por isso a palestra de hoje também, porque a gente nunca relaciona, né, esse tipo de coisa. Então, para a gente aprender um pouquinho do dia a dia, para a gente começar a perceber, né? Pulmão, desespero, cansado da vida, feridas emocionais, depressão, medo de viver, medo de ser feliz, não se sente digno de viver plenamente. Quem de nós já não teve, né, uma gripe mais forte que resultou numa pneumonia ou alguma coisa no pulmão, ou de quem a gente já não conhece que tem algum problema pulmonar? E que no fundo a gente vai ver que essa pessoa, porque o pulmão, ele é um filtro do ar. O ar, o que é que a gente respira? É a vida. Então, quando a pessoa começa com depressão e que ela não sai daquele estado, muitas vezes porque é cômodo ou porque não consegue, ou porque acha que não consegue, aí vai evoluindo para uma coisa mais séria, até porque as doenças estão aqui para quê? Para mostrar. Para mostrar para a gente que acorda, olha a psicografia do Dr. Agobá. Que às vezes a gente não, né, tá tão envolvido que não presta atenção nos sinais que o nosso corpo está dando, está dizendo, está berrando com a gente. Vamos lá, vamos mudar, vamos botar para fora, vamos mudar a atitude. Tosse. Desejo de gritar ao mundo. Veja-me. Ouça-me. Tem pessoas que têm tosse meses e meses e meses e aquilo não sai, você toma remédio, toma xarope. Será que não tem alguma coisa que você está querendo que alguém veja ou que você está falando, está expondo? Então são todos esses pequenos detalhes que às vezes a gente deixa passar em branco. A gente vai lá, toma remédio, vai no médico, o médico já diz, mas você não tem nada. E continua aquela tosse, continua aquele sintoma. Agora vamos passar para a área mais da parte digestiva. Quem não tem, né, uma gastrite, uma azia, uma úlcera, uma esofagite, um problema no estômago, que às vezes aparece do nada, né, e que a gente também não se toca. Então eu reuni todos esses doenças e fui pegando o sintoma, porque é muito grande, gente. Se for pesquisar nos livros da Metafísica da Saúde, é muito completo também. Aqui eu estou dando só uma pincelada. Fica meio estranho até de chegar e olhar, né? Tipo assim, do que eu estou falando. Nossa, mas é só isso? Não. É que tem uma vasta, sabe? É muito longa as coisas e é bem explicado que realmente a gente não tem dúvida nenhuma do que algum problema a gente tem. Então, todos esses problemas, normalmente a pessoa está com medo do desconhecido, incapacidade de assimilar o novo, insegurança prolongada, medo de fazer alguma coisa, muita insegurança de fazer alguma coisa, medos em gerais. Esses medos podem causar enjoo, medo da situação, uma situação que não está agradando, a culpa, falta de consciência de si mesmo.
todos esses problemas de saúde, alguma parte tem relacionado a alguma coisa desse tipo. Algum medo, alguma insegurança. Quando a gente está nervoso, não dá aquele frio no estômago? Não fica, quando dá aquela sensação de medo, não dá aquele aperto também? Então, assim, alguma coisa tem, como fala a psicografia, ele falou no gástrico, ele falou no estômago. Que tem toda a parte energética ainda disso tudo. Que mais à frente eu vou dar uma explanada. Aí, o fígado. O fígado, eu descobri que o fígado é a sede da raiva, das emoções primitivas, do ódio, emoções reprimidas, pessoas que só reclamam, vivem se justificando pelo próprio mal, humor, pessoas que a gente chama pessoas azedas, né? Sente-se mal o tempo inteiro. Aí começa um probleminha no fígado. O problema no fígado são as emoções que a gente está vendo aqui. Principalmente as de raiva, mas são todas as emoções que a gente não expõe, não bota para fora. Isso eu sei que eu tenho exemplos disso na minha família mesmo. Tá? Pessoas que adquiriram um problema no fígado porque não sabiam expor os seus sentimentos. Não sabiam dizer assim, eu estou sentindo raiva dessa situação. Eu não sei lidar com essa situação. Aí adquiri problema no fígado, na vesícula, né, que é a amargura, problemas na vesícula, pensamentos duros de condenação a si próprio, condenação com os outros que ficam julgando e o orgulho. Quando a pessoa não se dobra, que o orgulho, a amargura vai direto para a vesícula, para o fígado e para o pâncreas. O pâncreas representa a doçura da vida. Essa é a função do pâncreas no nosso organismo. Aí, tem pessoas que têm pancreatite, que é a infecção do pâncreas, né? Que é aquela inflamação. De repente, do nada vem. Aí isso é a rejeição, raiva, frustração. A vida perde a doçura. Pessoas com diabetes têm grande necessidade de controlar as coisas. E ela perde esse controle, ela perde a alegria de viver. Aí o que vem? A diabetes. Aí tem as causas genéticas? Tem as causas genéticas, principalmente quem é diabético, né? Não vem a genética na família? Se tem? Aí vocês vão dizer assim, tá, mas se é do meu emocional, como é que é a genética? Como isso? Como é que eu posso adquirir? Aí eu vou citar um exemplo. Por exemplo, uma família que o pai é diabético e a mãe é diabética. Eles vão ter 3 filhos. Dos 3, uma filha tem a mesma personalidade da mãe, que ela é diabética, mas ela é o quê? Ela vai lá, ela não fica só reclamando, mas ela vai lá, ela mesmo tendo uma tristeza muito grande, que ela perdeu aquilo, mas ela foca no quê? No trabalho. Ela vai lá, ela é determinada. E o pai, que também tem diabetes, mas ele se entregou o quê? A depressão. Ele perdeu completamente. Além da diabetes, ele vai ter a depressão. E as crianças começaram, desde pequeno, desde que nasceram, já tem a predisposição e tem todo o exemplo dentro de casa, que também tem isso. O convívio, quer queira, quer não, a gente vai passando para os nossos filhos. Só que uma tem a personalidade da mãe, tem diabetes, a outra personalidade do pai tem diabetes, e a terceira filha não está nem aí. Ela tem a disposição, ela tem a genética da diabetes, de ser diabético, ela teve a mesma convivência, ela escutou as mesmas reclamações, as mesmas coisas, e ela não adquiriu a diabetes. Por quê?
porque ela teve outro sentido na vida dela. Ela não se importava com determinadas coisas, ela queria saber de se divertir, ela era uma pessoa alegre, ela passava por cima das coisas, ela era tolerante, ela sorria, ela buscava as coisas mesmo com dificuldades, mas ela não ficava lá no cantinho dela. Ela não teria que ter diabetes também, se é genético? Então, não é só... A gente tem que perceber que não é só a parte genética, que alguma coisa tem diferente. Por que umas pessoas acontecem as doenças e outras não? O que tem de diferente no outro que não acontece? Alguma coisa tem que ter, né? Pessoas com problema do intestino. Intestino preso. São pessoas que não querem, recusam a largar o que é velho, que é do passado. São pessoas, às vezes, que são avarentas. Têm o medo da mudança. Pessoas que têm colite, que é uma infecção também no intestino, têm a sensação de opressão. São pessoas que são oprimidas por algum motivo, ou dentro de casa, ou num casamento, ou por uma outra pessoa, ou no emprego. Tem grande necessidade de afeto, uma pessoa que tem colite. Vive muito no passado. Então, só aí a gente já sabe mais ou menos o que tem que fazer, né? É uma pessoa que é carente, porque se ela tem necessidade de afeto. Se ela vive no passado, é apegada às coisas. Aí como é que vai o intestino funcionar? O intestino faz parte de liberar. Ele é um órgão que excreta também. Então ele tem que estar funcionando, para tudo estar funcionando. Agora, se eu tenho apego às coisas do passado, se eu tenho apego ao antigo, se eu sou uma pessoa apegada às coisas, provavelmente eu vou ter problema no intestino. Vamos agora para o problema circulatório. Probleminha de coração, né? Problemas emocionais gerais, tá? Do coração. Que seja ele, nos casos mais extremos, já de ataque cardíaco, de deficiência cardíaca, né? Insuficiência cardíaca. Tem um monte de... Tem os casos de aneurismas. E tudo isso, mais ou menos, inclui essas emoções, tá? Que geram esse tipo de problema. Problemas emocionais, falta de alegria, endurecimento do seu coração, aquela pessoa que, por algum motivo, se tornou uma pessoa triste, desconfiada, aborrecida, não confia, não consegue amar, não consegue passar isso, não consegue deixar ser amado, sente-se assustado, não sente-se bem o bastante e nem capaz. Pessoas que têm problema no coração, às vezes elas se sentem pessoas inúteis. Elas não se sentem capazes de doar o amor ou de deixar receber. Aí elas começam a ter problema no coração. Mesmo pessoas que têm a genética. Porque tem gente que tem problema no coração e vive anos e não morre disso. Consegue lidar bem com isso. Tem problemas que não têm e arranjam, né? Pessoas que não têm e acabam arranjando pelo nosso estado emocional. Pessoas com varizes. Nós, mulherada, né? Temos bastante problema de varizes. Sente-se preso a alguma situação que odeia. Desânimo, esgotamento. Quem já não se sentiu assim, né? Preso a alguma situação que não gosta? Desanimado e esgotado energeticamente, psicologicamente. Aí, de repente, aparece aquelas dores nas pernas, aquele cansaço. Da onde que vem, né? Sangue.
representa a alegria e o fluido do corpo, o sangue. Então, tudo que está relacionado ao sangue, as doenças que estão relacionadas ao sangue, elas estão relacionadas à nossa alegria de viver, à nossa vontade de seguir em frente. Pessoas que têm anemia, falta alegria de viver, medo da vida, não se sente bom o bastante. Assim são com as alergias de pele também, pessoas que têm problema no sangue, que dá psoríase, que dá um monte de coisas, são estados emocionais que a pessoa não se sente capaz. Estados mais avançados que já causam leucemia e outros problemas que representam o sangue, representa também ressentimento por não conseguir manter sua integridade na vida, decepção, tristeza, falta de ânimo, falta de renovação. Porque está mexendo diretamente com isso. Se o sangue representa essa alegria, quando a gente não está, e normalmente a gente não está de bem com a gente, está sempre procurando alguma coisa, aí quando começa uma coceira, uma alergia, problema de anemia que a gente não sabe de onde. E se a gente buscar e parar para analisar, a gente vai achar o motivo. Sistema urinário. Vamos agora pegar também um pouquinho no pé da mulherada, mas também vocês não fiquem tristes, porque os homens também vão ter o deles aqui. No âmbito metafísico, as vias excretoras do corpo representam a expressão da qualidade inerente do ser. No tocante do sistema urinário, corresponde à manifestação dos sentimentos que estabelecem os relacionamentos afetivos. Então, o sistema urinário, ele pega em relacionamentos afetivos, seja ele de homem e mulher, seja ele familiar, de amizade. Rim corresponde ao âmbito da aparência, da parceria, capacidade de amar e de se relacionar. Então, problemas no rim direito, quando a gente tem problema no rim direito, é como você se relaciona com o outro. E o esquerdo é consigo mesmo. E quando é nos dois, daí então a gente tá, né? É complicado. A gente não sabe nem passar e nem receber e nem como lidar com a gente mesmo, né? Cálculos renais, apego às complicações afetivas. A gente cristaliza emoções. Cálculo renal, você cristaliza emoções. Não tem jeito. A gente não quer ligar uma coisa a outra, mas o cálculo renal são pessoas que não conseguem expor os sentimentos. Aí cristaliza e dá o cálculo. Aqui. Apego às complicações afetivas, cultivar mágoas e críticas excessivas aos entes queridos. Bexiga. Necessidade de ativar e aliviar as tensões emocionais e psicológicas. E os problemas que a gente tem na bexiga é apego às complicações do passado, vitimização e frustração. E aí, quando a gente fica, né? Principalmente nós mulheres, né? Cistite. Complicado. Direto. Irritação com o parceiro ou com intrigas no lar. Nós mulheres, né? Traumas, culpa pelas atitudes incorretas dos outros. Gente, como que a gente consegue isso? Principalmente nós mulheres. Como é que a gente consegue ter uma coisa que não tem nada a ver com a gente, por causa das emoções que a gente tem com uma outra pessoa? Mas tem. Isso eu sei de carteirinha, gente. Mas
Mas agora também vão pegar no pé dos homens, né? Uretrite. Sentir-se irritado e chateado com as situações ao redor e com as mulheres. É mais difícil no homem ter. Até pelo fato do canal da uretra ser mais alongado, então é mais difícil. Mas tem gente que tem uretrite. Tem homens que têm uretrite. Aí são incomodados com o meio. Estão com raiva da parceira, ou de alguma mulher, ou chefe, ou... Sabe? Se for ver, no fundo, os homens têm também o seu ladinho. Não é só as mulheres com cistite, não. Normalmente, a estabilidade emocional depende das condições afetivas que temos, sejam elas no casamento, no namoro, com as amizades e no trabalho. Principalmente nessa área, né, da parte ali que é dos rins, que é da bexiga, que a gente usa essa ali. Então, assim, vem muito das nossas emoções afetivas. Vamos também agora falar nódulos mamários, gente. Homens também têm, tá? Agora não é tão até raro de acontecer, mas tem também, né? Mas as mulheres, normalmente, se for procurar quem tem nódulos ou quem já teve câncer de mama, né? Bloqueios afetivos. Os tumores malignos, no âmbito metafísico, as condições internas desencadeadoras do câncer de mama referem-se à profunda mágoa. Então, isso já vem... Os médicos hoje em dia já dizem isso, né? Eles já expõem isso. Eles já estão abertos a isso. Que eles tratam já com psicólogos, de uma outra maneira. Porque normalmente câncer de mama é mágoa. Mágoa afetiva. A mulher, ela não se sente mais feminina, ela não se sente mais merecedora, ela sente, às vezes, raiva de ser mulher. Por uma traição, por algum sentimento. Mas isso são coisas que mais pra frente a gente vai ver. Se a gente sabe disso, não dá para evitar? Dá, né? Não precisa chegar ao estágio de ter um câncer de mama, de útero, que também é a natureza feminina nossa, né? Que quando a gente está magoado, tem algum problema, quando está com problema no relacionamento, a gente tem problema no útero, a gente tem problema com endometriose, a gente tem problema com um monte de coisa. Está tudo relacionado a isso, a mágoa. De a gente não botar para fora, da gente não expressar o que a gente sente, da gente não olhar que cada mulher ou cada homem mesmo tem um comportamento, tem um jeito de lidar. Então a gente pode mudar, dá para mudar. Tem toda a carga energética também, que daí aqui no passe a gente consegue se permitir, né? Se a gente permitir, a gente consegue trabalhar. Então, acho que a gente não precisa deixar chegar a todos essas doenças, chegar a deixar afetar tanto, chegar a uma doença mais séria e até a vir a óbito. Muitas delas acontecem porque a pessoa desiste realmente de viver. Como o câncer de próstata. O homem não se sente mais no direito de fazer qualquer coisa, de dar uma opinião. Ele se sente rejeitado, ele se sente incapaz, ele se sente impotente diante da situação. Então, sabendo de tudo isso, que o nosso emocional causa essas doenças, mesma coisa, problema de irritação na próstata, né? Irritabilidade por achar que não consegue resolver os problemas, vitimização, autoestima baixa, medo e sem confiança em si mesmo, mágoa e revolta.
Tudo isso causa câncer de próstata nos homens. Precisamos deixar chegar a essa situação? Não, né? É tão mais fácil, tem tanto jeito mais de seguirmos, né, por um caminho que... Bom, gente, tem muita coisa para falar. Eu vou dar uma resumida bem grande agora, tá? Vou falar de uma coisa que acomete também bastante pessoas, tá? Que é da tireoide, tá? É liberdade de ser como você é. Problemas na tireoide. O que a gente tem que fazer? Isso aqui, eu já tive problema de tireoide. E é justamente isso. Eu tive problema na tireoide. Hoje eu sei que era isso. Por quê? Porque eu estava tendo que ser uma pessoa que não era eu. Mas é culpa dos outros? Não. Foi eu que deixei acontecer. Foi eu que permiti. A partir do momento que eu comecei a deixar os outros dizerem como eu deveria ser, como eu deveria me vestir e pensar, eu comecei a ter esses problemas. E a partir do momento que eu dei um basta e não deixei mais isso acontecer, sem ser agressivo, sem nada, sem prejudicar ninguém, tendo paciência e tolerância, o que aconteceu? O problema de tireoide sumiu. Eu tinha tireoidite de Hashimoto, para quem não sabe que é uma infecção, né? A gente não pode nem doar sangue, nada. Eu só não cheguei a ter nódulos. Mas o médico mesmo dizia, essa tua tireoide é uma novela mexicana. Porque eles me faziam um exame hoje, me davam um remédio, amanhã ela já tinha mudado. Ela ficava oscilando entre hipo, hiper e a infecção. O bócio. Isso, quem tem problema de tireoide, tanto homem que nem mulher, é que a gente fica engolindo sapo. E isso acaba trancando, né? Vai engolindo, vai engolindo. A gente não consegue se expressar. Só que para isso, a gente não precisa ficar engolindo. Às vezes, a gente até pode engolir um sapinho, né? Toma uma aguinha para ele descer melhor, né? Mas o que a gente não pode é depois, quando chegar em casa, voltar o sapo para a garganta e ficar remoendo. É que realmente, se às vezes a gente tem que engolir um sapo, que seja realmente que você queira engolir. Não ficar engolindo sapo porque você sabe, para dizer que você é bonzinho, para não prejudicar ninguém. Não, se tem que engolir, vamos engolir com classe, então, né? Vamos botar uma aguinha para dentro e engolir ele realmente. Não deixar trancado aqui, porque você vai ficar com problema de tireoide. Aí, só para efeito para quem quiser saber, que a hipotireoidite, inibição da expressão corporal e representa a força da realizadora. Pessoas que têm hipotireoidismo, você não está realizando muita coisa. Você está deixando de realizar. E hiper é sentimento de rejeição, intolerância, falta de apoio, consideração por si mesmo. Obesidade, necessidade de sentir-se acolhido. Magreza, sentir-se desamparado. E as ites também, né? Todas as ites. Irritação, medo, exaltação, dores musculares é uma maneira. Fibromialgia, que arrependimento pela omissão ou pela dedicação excessiva aos outros. Quem tem fibromialgia é uma irritação tão grande porque só está fazendo para o outro, mas quem está fazendo para o outro? Não somos nós? Então a gente tem como mudar esse tipo de coisa. Parkinson. Excesso de poder e autoridade. Pessoas bem-sucedidas normalmente, de repente, aparecem com Parkinson, né? E precisam aprender a delegar, a deixar também que os outros cuidem deles.
Dor de cabeça e enxaqueca. Preocupação excessiva, pensamento possessivo, congestão mental, dramatização dos fatos, detesta ser dirigido, autonegação, crítica, medo, resistência ao fluxo da vida. Precisa dizer mais alguma coisa? Não, né? Senão eu vou apanhar quando eu sair daqui. Insônia, medo, não confia no processo da vida, culpa, não desapega do sofrimento. Não quer dormir porque não desapega do sentimento. Daí eu tenho insônia, eu não consigo dormir, mas você não desliga? Você não deita a cabeça no travesseiro e deixa o problema para outro dia, que quem sabe vai ter solução. É mais fácil a gente ficar apegado nele e não dormir. Depressão. Raiva que não se permite sentir. Falta de fé e não tem esperança na vida. Problemas no joelho. O joelho representa o orgulho e o eu. Eu não vou falar mais nada, tá? Porque senão amanhã eu não tenho almoço, tá, gente? Labirintite, medo de não ter controle sobre si. AVC, sentir-se impossibilitado ou perdido na execução das atividades. Toque, falta de confiança em si, apesar de que a pessoa fica criando fantasias trágicas e obriga-se a cumprir. Pessoas que têm toque, vocês sabem o que é, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Aquela que tem vários tipos de toque, né? Umas ficam lavando a mão, outra tem mania de limpeza, outro tem, né? Então é assim. Também vem do nosso emocional. Então, tudo isso que eu dei, também tem esses sintomas de nós mesmos aí, que às vezes as pessoas também não prestam atenção. Então, o que a gente quis dizer aqui hoje, que tem muita coisa ainda, é que a gente não precisa deixar chegar a esse ponto de a gente adoecer, que seja uma simples gripe. Não precisa. A gente tem que fazer o quê? Se conhecer. Se conhecer e botar em prática. Saber como a gente age. O que está me incomodando. E trabalhar isso. Chegar, se tem alguma mágoa, chega e fala. Se tem alguma mágoa com o marido, com a esposa, com um irmão, com um parente, seja qual for, vamos chegar e expor. Cada um tem um jeito de lidar com as coisas. É muito interessante esse tema, porque tem até o tipo sanguíneo. Ele difere uma pessoa de outra. Mas a gente, sabendo de tudo isso, tem que fazer o quê? Respeitar. É o respeito. A gente não precisa se punir. A gente não precisa agredir para ter a nossa expressão, para dizer que não, eu não quero mais ser como vocês querem que eu seja, mas eu vou ser. Eu não preciso agredir ninguém, eu tenho que mudar aos pouquinhos. É todo dia um pouquinho. É aquela história do tijolinho lá que todo mundo fala aqui. Então tem jeito de mudar. E aqui a gente trabalha no passe, as pessoas que já estão com os problemas. Tem todo um problema energético também que você adquire com o próprio pensamento. Isso está tudo aqui. A nossa doença não começa no físico, ela termina no físico, ela começa lá no espírito. Vai para o perispírito e depois ela vem para o físico. Enquanto isso, tudo vem dando sinal. Então a gente não precisa deixar numa coisa séria, numa doença séria. A gente pode ir mudando, nos conhecendo e botando em prática as coisas do nosso dia a dia. Botando as nossas mágoas para fora, a raiva, o ódio, tudo isso. Ter paciência, tolerância com tudo. Para finalizar, eu vou contar uma historinha que acho que vocês já escutaram aqui, mas que cabe muito bem para a gente levar para refletir. O menino chegou da escola, irado, irritado, com muita raiva do amiguinho dele que tinha feito alguma coisa na frente dos outros e ele estava possesso. Chegou em casa, mas esbravejando.
E o pai dele perguntou, o que foi, meu filho? Não, porque fulano, eu quero que ele morra. Eu não suporto mais ele, eu não vou ser mais amigo dele, eu não quero mais que ele apareça na minha frente. Tá, meu filho, mas o que tá acontecendo? Eu tô com muita raiva. Daí o pai dele disse assim, então tá. Foi lá na garagem, pegou um saco de carvão e levou ele lá atrás, no varal. Tinha uma roupa branca. Pegou o saco de carvão e disse assim, então tá, você vai pegar esse carvão, vai jogar naquela peça branca lá. Toda a sua raiva, todo o seu sentimento, toda a sua mágoa, todo o seu ódio, tudo que tiver aí dentro, vai jogando carvão. Daqui 1 hora eu volto. E o menino foi. Ah, porque você fez isso, porque fez aquilo, não quero mais te ver, eu quero que você morra. E foi jogando, foi jogando. 1 hora depois o pai dele apareceu. A camiseta branca, que estava no varal, estava suja, tinha muitos pontos pretos, e o menino aliviado, com um sorriso, daqui a aqui. Como é que você está se sentindo, meu filho? Ah, pai, muito bem. Nossa, tá vendo como está a camiseta? Tá suja, descarreguei tudo. Ah, é meu filho, então tá. Levou ele lá dentro, no quarto, onde tinha um espelho bem grande, botou ele na frente do espelho. Quando ele olhou para o espelho, ele se assustou. Só dava para ver o olho e os dentes. O resto ele estava todo preto. Então, quer dizer, a camiseta sujou, ele botou a raiva para fora, pegou um pouco na camiseta, pegou. Só que em compensação ele estava negro. Então a gente é assim também. Vamos levar para casa essa lição de quando tem que botar a raiva para fora, a gente pode ter certeza que vai pegar no outro. Mas quem vai mais se sujar é a gente. Então a gente não precisa deixar chegar a esse ponto de ficarmos pretos, seja de sujeiras emocionais. A gente pode conseguir isso de uma outra maneira, aos pouquinhos, se conscientizando e cada um sabendo como é para mudar, respeitando o próximo e principalmente a gente mesmo. Uma boa semana a todos. Obrigada, Adriana. E lembramos então, eu não vou repetir todos aqueles avisos, só sobre o Fore Blue, né? Para quem não se inscreveu ainda e tiver vontade, é bem fácil ali, é feito pelo cartão, é parcelado, é boleto bancário, enfim, essa parte aí é bem facilitada, tá? Então, vamos ouvir a oração final que a Adriana irá fazer para nós e depois a gente segue para o passe em silêncio. Espiritualidade boa e amiga, os anjos de guarda, que possam hoje nos orientar na caminhada para casa, no nosso dia a dia, que possam nos auxiliar a tirarmos os nossos lixos emocionais, a nos dar paciência, tolerância, nos dar consciência e discernimento, Pai. Que possamos hoje e todo dia um pouco pensarmos no nosso dia a dia e como podemos nos melhorar e como nos prejudicamos sem necessidade. Que tenhamos a força e a fé que necessitamos para cada dia sermos um pouco melhor, Pai. Obrigada, irmã Ana, a irmã Lúcia e toda a espiritualidade dessa casa que está sempre nos auxiliando. Que assim seja.